O que é gestão de projetos? Gestão de projetos trata-se de um conjunto de técnicas aplicadas à elaboração, criação, desenvolvimento de um projeto específico. Bom, mas o que é um projeto então? Um projeto nada mais é do que um evento que vai ser temporário, tem um início e um fim, e é um resultado pré-estabelecido, único e exclusivo. Ou seja, é uma atividade que ela vai acabar, ela tem um prazo para ser encerrada. Por isso ela tem um início e um fim. Diferentemente de um processo ele tem a característica de ser contínuo. Além disso, o projeto ele é específico, ele já é pré-estabelecido, ele tem uma finalidade, e ele vai ser um projeto único e exclusivo. Por exemplo, uma construtora que vai fazer um conjunto de casas habitacionais de uma determinada região. Esse vai ser um projeto específico da construtora. Então ela vai fazer levantamentos, ela vai fazer toda essa parte de construção, né, até chegar na entrega para os moradores, né, para os compradores, e ela vai ter outros projetos além desse. Então não é um projeto, ele é um projeto na verdade que termina. Então ele vai ser único e exclusivo. Essa é a grande característica de um projeto. E a gestão de projetos, ela trata das técnicas que serão aplicadas para a elaboração desse projeto, para que esse projeto seja feito de uma melhor forma. Existiam duas abordagens na evolução do desenvolvimento de projetos. A primeira, nós tínhamos o foco no projeto. Então o foco estava aqui nas boas práticas, nas técnicas e ferramentas que eram aplicadas, na eficiência, né, dos meios. Buscava-se a eficiência, fazer mais com menos. Depois passou-se para o foco organizacional, ou seja, a gestão de projetos integrada na organização, fazendo parte da organização. Então nós temos uma integração maior e temos uma busca por eficácia, ou seja, pelo alcance dos resultados e objetivos, que vai além da mera eficiência da parte ali mesmo de custo-benefício. Bom, além disso, nós temos a gestão por projetos. Quando o examinador se referir à gestão por projetos, ela está se relacionando a um aspecto amplo da gestão de projetos, tá? Então, gestão por projetos é amplo e gestão de projetos é mais específica, é um projeto específico. Agora, a gestão por projetos já está integrada à organização, é algo mais abrangente que envolve outros projetos. Só fazendo uma correção aqui, é gestão por projetos. Dando continuidade, nós temos que diferenciar projetos de operações. A diferença básica é que operações são contínuas, são rotinas, então elas são sequenciais, elas continuam todos os dias por um tempo indeterminado. Já projeto não, projeto é específico e pré-estabelecido. Outros conceitos importantes são estes. Nós temos os portfólios, que é um conjunto de programas, projetos, ou subprojetos, etc. Nós temos os programas, que já é uma escala menor, que contém também projetos e outros subprojetos. Temos o projeto em si, mas dentro de um projeto nós temos subprojetos. Por exemplo, na construção da casa. Um exemplo seria a construção dos banheiros, da sala. São subprojetos específicos que possuem as suas singularidades, mas estão dentro do escopo geral de projetos. Vamos pegar um exemplo aqui do que seria essa separação entre projetos, subprojetos, programas, etc. Nós temos aqui um planejamento estratégico que o Elon Musk ele utiliza. Ele tem um portfólio, que é um plano maior, né? Então ele tem um portfólio da SpaceX, outro portfólio da Tesla Motors, que fabrica carros elétricos, portfólio SolarCity também. Além disso, nós temos os programas. Então, dentro do SpaceX, você tem o programa espacial, SpaceX, e tem o projeto de colonizar Marte. Aí, nós temos também os projetos. Então, dentro do programa, nós temos um projeto específico de lançamento do foguete Falcon Heavy. Bom, não sei falar o termo aqui, mas é o lançamento desse foguete. Então, basicamente, essa é a diferenciação. Dando continuidade, vamos falar um pouco agora sobre o ciclo de vida dos projetos, as suas fases. Bom, nós temos as seguintes fases. Nós temos o início,
nós temos a organização, nós temos a execução e temos o encerramento. Então são 4 fases, 4 componentes desse ciclo que constituem a gestão de projetos, né? Um projeto em si. Então o projeto tem que ser iniciado, ele tem que ter um início e um fim, já parte desse princípio que nós vimos. Ele tem que ser também organizado, e depois da sua organização ele vai ser executado, vai ser colocado em prática. Aí dentro desse ciclo de vida nós temos alguns parâmetros que devemos analisar, como por exemplo custos e riscos. Bom, considerando que isso aqui são as nossas fases, nós temos que diferenciar como é feito o investimento e como é exercida a força de trabalho. Então nós temos o seguinte, na primeira fase, que é o início, nós temos um custo baixo, né, até mesmo com o pessoal, porque é uma fase de planejamento. Agora, na segunda fase de organização, você começa a ter um custo alto, porque você já começa a ver fornecedores, ver pessoas que vão fazer parte desse projeto, que serão executores, né? E já na parte 3, na terceira fase, que é a execução, ali nós temos um custo altíssimo, assim como, né, um risco muito alto, porque aqui você vai ter que pagar mesmo os trabalhadores que vão construir uma casa, por exemplo, né? Você vai ter toda a mão de obra sendo aplicada, toda a execução dos projetos, né, mesmo em si. E aqui pode acontecer os erros, as falhas, o projeto pode demorar, pode acontecer um acidente do trabalho, você pode ter custo com pessoal. Mas na parte final, que é um encerramento, aí você já efetuou tudo o que tinha que fazer, já fez tudo que tinha que fazer, aí o custo é baixo. Então você não tem custo aqui nessa fase, é um custo mínimo. Bom, agora quando a gente analisa riscos, incertezas e influência dos stakeholders, o que são os stakeholders? São os terceiros que têm influência no seu projeto, então são as partes interessadas. Na primeira fase, nós temos aqui uma influência grande dos stakeholders, né? Eles estão interessados no projeto, os compradores, as pessoas que vão participar da mão de obra, etc. As pessoas têm interesse, as organizações externas terão interesse alto. Mas com o passar do tempo, essa influência vai diminuindo, porque o projeto já está sendo colocado em prática, ele já saiu do papel. Então, na execução, não tem muito o que fazer, não tem muito o que os terceiros interferirem nessa execução do trabalho, porque ela já está sendo feita. Agora, se você deseja mudar um projeto no meio do caminho, por exemplo, você está construindo uma casa, vamos pegar o exemplo da casa novamente. E aí, depois que você já fundou os alicerces, já fez as paredes, você quer mudar, você quer fazer uma outra entrada, você quer reorganizar ali onde vai ficar o banheiro e etc. Então, aí o custo nessa fase vai ser maior, é óbvio, uma questão de lógica. No início é baixo, porque você não fez nada ainda, mas com o passar do tempo, a partir do momento que o projeto, ele se aproxima do encerramento, o custo para mudá-lo vai ser maior. Você vai gastar mais, você vai perder dinheiro. Perdendo dinheiro não, mas seria um gasto maior com dinheiro, né? Então, você correrá mais riscos. Passando para os tipos, né, que nós temos também de projetos, nós temos os tipos preditivos, ou seja, na elaboração do projeto, na fase de escopo, né, que você está construindo os objetivos, as metas, como vai ser a estrutura do seu projeto, você tem aqui um modelo que é definido já na fase inicial, tudo que você vai colocar no seu projeto. Agora, no tipo adaptativo, o projeto ele vai seguindo determinadas fases. Ele é feito por etapas. Então, o escopo ele é dividido no início de cada fase. Essa fase é chamada de iterações, né? Iterativos. São etapas repetitivas, incrementais. Então, aqui você tem uma grande influência dos stakeholders. Eles podem participar de cada uma dessas etapas. No preditivo, não, porque já foi acordado no início e o projeto vai ser executado. E os híbridos, eles vão mesclar esses dois tipos, tá? Agora, com relação aos produtos, devemos entender que os produtos, no ciclo de vida dos produtos é um pouquinho diferente, porque os produtos são perenes, eles possuem fases como a concepção, a entrega, o crescimento, a maturidade e retirada do mercado. E além disso, os produtos eles podem conter vários ciclos de vida do projeto, né? Então, um produto, a elaboração, por exemplo,
de um refrigerante, por exemplo, você pode ter vários projetos lá dentro. Você pode ter um projeto de marketing, você pode ter um projeto até mesmo de confecção desse refrigerante, questão do sabor, de embalagem. Então, dentro de um produto, você pode conter diversos ciclos de vida de projetos. Para que não fique só na fala, vamos dar uma olhadinha aqui agora. Como funciona, como isso é disposto, né? Essa questão do ciclo de vida, as etapas e as fases. Nesse primeiro momento aqui, nós estamos analisando o grau, né? Os riscos inseridos no contexto de mudança, que foi aquilo que nós vimos. Então, ó, no início do projeto, esse aqui é o tempo do projeto, então considera as fases de início, organização, encerramento, perdão, execução e encerramento. Então, no início, né, você tem um risco alto, você tem um custo de mudança baixo. Por que um risco alto? Porque você está trabalhando com muitas incertezas, você não sabe o que vai acontecer, se o projeto vai dar certo. Por exemplo, um projeto de estudar para concurso, você tem um risco enorme, então você vai ter que tomar algumas decisões. Você pode ter que sair do emprego para estudar mais, mas isso é um risco enorme, porque você não tem a garantia que vai passar. Mas a partir do momento que você vai andando nessas etapas do projeto, o custo das mudanças aqui no caso, ele estava mínimo, mas ele vai aumentando. E o risco vai diminuindo porque você já está colocando o projeto em prática. Você está, no seu caso de estudo para o concurso, você está já adquirindo horas de estudo, você está fazendo muitos exercícios, você está andando no material, lendo. Então você está tendo mais chances de passar, de concluir o seu projeto. Então o risco vai diminuindo. Bom, além disso, temos um outro gráfico que vai mostrar o nível de esforço com relação ao ciclo de vida, né, em relação ao tempo aqui do projeto. Quando você olhar aqui tempo, lembra-se desses níveis aqui, ó, desses ciclos de vida aqui, tá? Do início, organização, execução e encerramento. Então, neste caso, o nível de esforço aqui, ó, para o grupo de processos de iniciação. O que é esse grupo de processos de iniciação? É essa fase aqui, ó. São esses processos que estão inseridos lá no guia, tá? PMBOK. A gente já vai adentrar nesses conceitos, mas o que eu quero mostrar aqui são esses grupos de processos. Existem diversos grupos de processos nesse guia, no guia PMBOK, tá? Então você tem iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e o encerramento. Neste caso aqui é um gráfico que vai mostrar esses grupos, tá? A influência desses grupos em relação ao ciclo de vida do projeto. Então, no início você tem aqui o grupo de processo de iniciação, que é um grupo que vai trabalhar com essa parte de iniciação. Então, a influência dele aqui no início, o nível de esforço dele, é um pouquinho maior em relação aos outros. Mas com o passar do tempo, porque você vai ter uma fase de organização, o grupo de processos aqui de planejamento vai sendo maior, tá? E aí depois você tem um aumento aqui também do grupo de processos de execução. Então esse gráfico vai mostrar quando um determinado grupo vai atuar mais e quando o outro vai atuar menos. É que esses grupos de processos que estão lá no guia PMBOK, tá? Mas voltando aqui no que nós estávamos discutindo sobre a questão do ciclo de vida, bom, nós temos que entender que o nível dos custos de pessoal ele também varia. Então, isso que nós vimos aqui, ó, isso que nós vimos nessa etapa aqui, ó, que eu falei que começa baixo, alto, altíssimo e baixo, é o que acontece nesse gráfico aqui. Então, na terceira fase, aqui na terceira etapa da execução, você tem um custo maior e um custo maior também com o pessoal. Você tem a atividade humana aqui mais presente, né, nas atividades. Passa a ser um trabalho mais operacional. Bom, agora outro conceito interessante. Bom, aqui já vimos tudo, né? Então, outro conceito interessante é sobre o guia PMBOK, que ficará para uma próxima aula. Espero que você tenha gostado. Falamos hoje sobre gestão de projetos. E é isso.